Deus seja sempre louvado e glorificado, e o nome e o Eterno reine sempre sobre nós, na nossa vida. E as saudações cristãs a todos os irmãos. Shalom, paz de Deus, paz e graça, e que o amor de Cristo Jesus possa predominar sobre todos nós, a sua grande bondade e misericórdia, que sempre foi, sempre será triunfante no juízo. Porque a palavra de Deus mesmo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Logicamente, irmãos, que nós tendo fé em Jesus Cristo, a nossa fé em Jesus Cristo, que em hebraico é Yeshua HaMashiach, ela produz em nós obras, e nós devemos, dentro desta produção, perdoe, irmãos, que o Senhor faz produzir na nossa vida, sempre separar, ou melhor, dividir, perdoe a expressão, separar, é dividir aquilo que é bom. E quando se divide o pão, irmão, quando se divide aquilo que é bom, não se é medíocre, não se é ganancioso. Então, essa pessoa está fazendo bem para o seu próximo. Fazer o bem para o próximo não é só levar uma roupa, um calçado ou um dinheiro. Às vezes uma palavra, às vezes um abraço, às vezes uma saudação, às vezes até um telefonema, irmão. Uma mensagem. Quantas vezes nós estamos passando por alguma luta e enfrentamos alguma tribulação e recebemos uma mensagem, e aquela mensagem vem com aquele amor, com aquela sinceridade, e a pessoa está granjeando um talento, que parece que não é nada, aquela pessoa não tem ministério, não tem nenhum cargo ministerial, mas ela tem um ministério a qual este ministério é superior a qualquer outro. Porque o outro você pode deixar de exercer, você pode mudar de um lugar, não poder exercer mais, você pode ser impedido de exercer, dependendo da situação, ou por uma enfermidade, ou por alguma coisa que acontece, até mesmo por alguma calúnia. Mas o ministério da reconciliação, através de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, que Ele nos reconciliou com Deus, esse ninguém tira, você foi reconciliado com Deus. Mas compete a você manter a tua integridade através da fé, da comunhão e do granjear esse amor, esse talento de amor que está dentro de você. Porque o Senhor conhece, Ele não está olhando títulos nem cargos, Ele está olhando para nós através de Jesus Cristo. Porque lá no céu não vai entrar título e nem vai entrar cargo. E uma caríssima irmã me fez uma pergunta a respeito de 3 versículos. Eu vou tentar explicar aqui, irmãos, da forma que eu entendo. Não quer dizer que eu seja dono da razão. Jamais eu vou tomar esse partido porque ser dono da razão, porque por mais que nós aprendemos, nós estaremos sempre aprendendo, irmão. Nós nunca vamos terminar de aprender. Sempre tem uma coisa nova para nós aprendermos. Porque o Senhor é um professor, o Senhor Deus de Israel, Deus eterno, é um professor que tem muitas coisas para nos ensinar, mas no tempo por Ele determinado. Porque não adianta você querer me ensinar uma coisa se não é chegado a hora. É como uma criança. E você não vai dar uma feijoada para uma criança. Então ela tem que começar comendo aquilo que ela pode comer, senão você vai matar a criança. Então você vai intoxicar a criança. A pessoa, de vez de dar uma mamadeira, um leitinho para a criança, vai dar uma feijoada, criancinha pequena, um nenenzinho. Não, você vai tratar ele com a comida que ele pode ser alimentado. Assim é Deus. Ele vai nos alimentando conforme ele vai percebendo o nosso desenvolvimento, irmãos. Porque ninguém nasceu perfeito, e ninguém nasceu falando. Isso é tão real, irmãos, que o próprio Senhor Jesus, Yeshua,
Ele podia nascer falando, porque ele é o filho de Deus. E se ele é o filho de Deus, ele já podia nascer falando. Mas para mostrar, nós temos que seguir aquilo que o Eterno nos deixou, conforme a natureza destinada pelo Eterno na nossa vida, pelo Senhor Deus dos Exércitos, as coisas vão caminhando conforme a determinação de Deus. Então vamos lá, nossa irmã perguntou: irmão, o que significa este versículo? Isso aqui fala sobre os talentos, mas depois, se os irmãos quiserem ler, está, pelo que me consta aqui na mensagem da irmã, no capítulo 25, versículo 29 de Mateus. Pois quem tem mais lhe será confiado e possuirá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então vamos lá, irmão. Vamos ler o outro versículo. Depois ela perguntou, Marcos 4, 24, 25. E seguiu ensinando. Ponderai atentamente o que tendes ouvido, pois com a medida que tiverdes medido, medirão a vós, e ainda mais lhe será acrescentada. Isso numa tradução, eu tenho uma outra tradução que diz de outra forma, mas significa a mesma coisa. E depois ela fez a pergunta aqui em Lucas 18, ou melhor, perdoe, Lucas 8, versículo 18, é isso que a irmã perguntou? Assim sendo, vede, pois, como ouvis, porque o que tiver mais, se lhe há concedido, e o que não tiver, até mesmo o que possuir, lhe será tirado. Certo, irmãos? Então vamos tentar explicar para os irmãos, dentro do meu raciocínio. Eu não sou nenhum teólogo, eu acho muito importante quem estuda teologia, parabenizo, gostaria de estudar. Eu estudo em casa, irmãos. Eu leio a minha Bíblia, estudo, pergunto para as pessoas mais antigas do que eu e vou me inteirando dentro da minha pouca força. Eu acredito que eu estou aprendendo. E às vezes aprendo com outros, aprendo nos comentários. Então, não quer dizer que a minha explicação ela seja uma explicação 100%, porque não existe ninguém na Terra, a não ser o Senhor, que sabe 100% das coisas de Deus. Não vai dizer para mim que a pessoa estudou, tirou diploma, fez a faculdade de teologia, tem PhD. Irmão, Deus abençoe o irmão. Deus abençoe você por conhecer tudo isso. Deus abençoe por você ter esse conhecimento, essa inteligência, ter mais facilidade para se expressar. Mas ainda não é suficiente diante da grandeza de Deus e da sua sabedoria. Se você achar que isso que você tem supera todas as coisas, você está enganado, porque ainda nós não sabemos nada. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, ele não se considerou nada diante daquilo que ele estava vendo, daquilo que ele viu quando ele foi arrebatado até o terceiro céu. Não é? Então, irmãos, vamos lá. A parábola aqui nos indica que cada um ele tem um compromisso, ele tem um caminho a percorrer. E a ele é dado uma missão. Isso não quer dizer ministério. Também ministério, mas não é o ministério, não é uma questão, quer dizer que quem não tem nenhum ministério, não é pastor, não é ancião, não é diácono, não é pregador, não é nada disso, irmão. Não é nada disso. Isso é para todos nós. Que nós temos que percorrer o caminho. A salvação é individual, ela não consiste em títulos. A salvação consiste em Cristo Jesus. Nem consiste nisso, nesses versículos que nós estamos lendo. Aqui são exemplos que o Senhor deixou para que nós, irmãos, um momentinho, perdoe, irmãos, para que nós não deixássemos de fazer a vontade de Deus. Então o Senhor tem que nos dar exemplos. Para nós termos, então, dentro desses exemplos,
orientação de que forma servimos a Deus. Então, por mais que eu tenha talentos, por mais que alguma pessoa tenha talentos, se aquela pessoa não fizer, é o primeiro versículo, aquilo que lhe foi confiado que ela fizesse, não tem problema, ela não fez, o problema vai ser só dela, porque ela lhe foi confiado, porque se Deus lhe confiou é porque Deus ia lhe capacitar, mas ela às vezes não fez por algum motivo. Quando há um motivo às vezes justo, porque às vezes há um motivo justo, mas aqui não está falando de um motivo justo, aqui está falando que a pessoa não quis fazer mesmo. Dá para perceber que a pessoa não quis fazer. Então, aquilo que ele tinha que fazer, aquilo que ele possuía em abundância, foi tirado dele e passado para outro fazer no lugar dele, porque o Senhor não vai deixar a necessidade sem ser suprida, certo? Então, às vezes acontece, você está na sua casa e você sente de levar uma coisa na casa de alguém, vamos falar materialmente para você entender. Aí você pensa, não, eu vou levar isso aqui só amanhã, não, eu vou fazer essa parte só segunda-feira, mas você já tem aquela parte ali para fazer. Não, vou fazer só na terça. Aí você vai prorrogando, mas o Senhor mandou fazer naquela hora. De repente, o Senhor fala, bom, ele não fez, já vou mandar outro. Aí o outro vai e faz, e você que ia fazer aquilo, Deus até pode visitar a sua casa, e aquela parte que você ia usar para fazer aquilo, você acaba até perdendo e não fazendo, ou tendo que usar alguma coisa para você, às vezes até com remédio, às vezes até com uma coisa que você não esperava, um imprevisto, acontece. Aí você fala, meu Deus, por que aconteceu isso? Eu não estava esperando. Olha, era porque aquilo não era mesmo para você. Você não fez. Então Deus mandou outro, o outro fez e ainda acrescentou. Ainda deu a ele com abundância. Mas se, veja bem, aquele que fez, agora vamos no segundo versículo, se exaltar, porque alguém chegar para ele e falar assim, olha, Deus mandou eu fazer isso e eu não fiz. Aí o outro falar para ele, mas eu fui lá e fiz, fica tranquilo, eu já fui lá e fiz. E há uma exaltação nele, também ele perdeu o galardão, porque ele deveria de ficar quieto, não dizer que ele fez nada. Ele se exaltou, ele colocou, ele mediu o outro, como se fosse um desobediente, tá vendo? Você não fez, mas eu fiz, entendeu? Você não foi lá, mas eu fui. Você não pregou lá, mas eu preguei. Você não falou, mas eu falei. Quer dizer, se coloca acima do outro, mediu o outro inferior a ele. Então, com a mesma medida que ele mediu, ele também será medido. E ainda, veja bem, medirão a ele e ainda mais será acrescentada essa medida ainda. Se ele achou que o outro foi errado, os outros vão olhar para ele e falar, ele errou, mas você errou mais do que ele porque você humilhou ele. Tá entendendo, irmãos? Tem tudo isso. São formas de enxergar. Eu não posso dizer para você que isso significa somente isso, porque esse mesmo versículo pode ser interpretado de milhares de situações, porque a palavra de Deus é multiforme. Certo, irmã? Agora aqui no versículo 8 de Lucas, capítulo 8, versículo 18. Assim sendo, vê depois, como ouvis, porque ao que tiver mais, o que tiver, mais se lhe há concedido. E o que não tiver, até mesmo o que possuir, lhe será tirado. Quer dizer, a pessoa tem, não dá valor naquilo que tem, não trabalha com aquilo que tem. Eu já tenho isso aqui mesmo, eu não vou anunciar o evangelho para ninguém, não preciso anunciar o evangelho, eu já estou salvo, agora cada um que se vire.
Aí, irmãos, às vezes o Senhor vai lá e cobra daquela pessoa, fala, vai lá e fala da palavra de Deus, ensina para aquela pessoa, e a pessoa não vai. Aí eu não vou. Deus manda outro, eu não tenho ministério, eu não tenho compromisso. Deus manda alguém, manda um pregador, manda alguém que conhece mais a Bíblia. Deus manda, mas até aquilo que a pessoa tem, lhe é tirado. Mas não é que Deus vai tirar a vida eterna dela, irmãos. Porque em tudo isso, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Isso tudo retrata a nossa confiança que nós temos que ter em Deus. Nós não devemos achar que nós não somos capazes no sentido de confiar em Deus. Eu sou capaz de confiar em Deus? Sou capaz de confiar em Deus. Eu tenho que ter sim, certeza. Eu não sou capaz de nada, mas de confiar que existe Deus, isso eu não posso. Se eu negar a minha fé, a minha confiança em Deus, então em quem eu confiarei? Então, quando você confia em Deus, você confia naquele que pode te capacitar, mesmo que você não seja capacitado. Ora, Josué, vamos lá no Velho Testamento, Josué não se achou capaz. E ele disse, Senhor, e agora? Eu estou sozinho, Moisés, o teu servo, o Senhor já levou, e agora, Senhor? O que o Senhor falou para ele lá em 1 de Josué? Não temas, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Quer dizer, o Senhor estava capacitando ele. Então ninguém é capaz de nada, mas nós temos que confiar, quer dizer, nós temos que ter essa força espiritual de ter confiança em Deus. É isso que eu quero dizer. Talvez eu não soube me expressar. Eu tenho que crer em Deus, eu tenho que acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se Ele me manda falar com alguém que sabe muito mais do que eu não vou dizer, Senhor, eu não vou, porque eu não tenho capacidade, realmente eu não tenho. Mas eu vou dizer, Senhor, é Tu que está me mandando? Eu não tenho capacidade, mas me capacita. Porque a capacidade de Deus é soberana, irmãos. Estão entendendo? Então nós temos que ter confiança em Deus, independente do sistema religioso. Porque o sistema religioso nos coloca regras. Então às vezes você não pode fazer porque o sistema religioso te impede. E se você ficar preso no sistema religioso e não fazer o que Deus te mandou por causa do sistema religioso, porque você temeu o sistema, então você não está obedecendo à voz de Deus. Vejamos que o sistema religioso da época em que o Senhor Jesus, logo depois de ser crucificado, deu ordem aos seus apóstolos para que eles fossem anunciar o Evangelho. Logo os sacerdotes chamaram alguns dos apóstolos, que não me lembro agora, e prendeu eles, açoitou-os e deu uma ordem para eles, que eles não pregassem mais a respeito de Yeshua, não falassem mais a respeito de Jesus Cristo. Ora, eles receberam uma ordem de uma autoridade do sistema religioso. Então, se eles fossem obedecer aquela ordem, o que seria? Eles estariam com medo e Deus ia levantar outro para fazer. Você pode dizer, mas eles tinham que respeitar porque estavam no sistema religioso. Ali já não se tratava mais de obediência ao sistema religioso, porque eles estavam debaixo da divindade do Eterno e da ordenança de Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criação. Então como é que eles iam obedecer o sistema religioso? Então eles falaram, convém mais obedecer a Deus do que aos homens, e continuaram granjeando talento. Por isso, irmão, irmã, se você, às vezes você está numa igreja, numa denominação, que por algum motivo lhe tiraram a liberdade de você fazer alguma coisa, e você se sente inocentada ou inocentado, não esconda o teu talento. Porque se você escondê-lo, alguém vai fazer aquilo no teu lugar. Se você fazer e depois se exaltar porque você fez e o outro não,
você também vai ser medido conforme você mediu. Quer dizer, se você desprezou, humilhou, você vai passar por isso também. Se você ouviu, né, considerou aquilo que Deus falou e não fez, porque você não quis, porque alguém falou para você não fazer e você simplesmente não quis, então Deus até tira de você para você não fazer mais nada, porque você escuta e não faz. Então, irmão, nós devemos, acima de tudo, obedecer a Deus. Eu confesso para os irmãos uma coisa, eu era de uma denominação, e se fosse por alguém, eu não estaria falando do Evangelho, eu não estaria pregando, mas acontece que o dom de Deus, ele não para. Não há como parar. Nós não somos melhores, nós não somos nada, nós somos cinza. De uma forma ou de outra, nós somos pó. De uma forma ou de outra, nós temos sim que ser arautos do Rei, para que Ele seja glorificado, e que tenha prazer em nós, e que nós possamos contemplar as suas obras e as suas maravilhas, e sermos participantes da sua benção. Agora, aquele que já é preguiçoso, ele aproveita e faz, não deixa eu fazer mesmo, então eu vou ficar aqui quietinho e pronto. Não é assim, irmão. Se você não pode fazer dentro daquela instituição, você pode pregar, falar com a pessoa no ponto de ônibus, você pode falar com a pessoa debaixo de uma árvore, você pode falar com a pessoa andando no caminho, quando Deus toca no teu coração, mas não esconda o Evangelho, quer dizer, não esconda o talento, não esconda a palavra de Deus dentro de você com medo, ou por omissão, ou por ser medíocre, querendo só para você. Porque se você não fizer, outro vai fazer. Então, vamos supor, a pessoa tem um cargo e ele sai do cargo. Agora, é tirado do cargo por uma calúnia ou por alguma coisa que alguém falou, e de repente Deus manifesta-se nele e fala: continue cumprindo a sua missão. Então eu vou parar de cumprir a minha missão porque o homem falou para mim parar? Quem me deu a missão foi Deus. Eu continuarei fazendo a missão com humildade, não vou me exaltar perante aqueles que falaram para mim parar, certo, irmão? Não vou me exaltar. Por que não? Porque eu não me sinto capaz, não me sinto nada. Eu peço a Deus que me capacite. Faça isso. Então, a irmã entendeu bem, irmã? Então, se você sente, irmã, de fazer alguma coisa e alguém falou que você não pode, que você não deve, é anunciar o Evangelho, por que você não pode? Qual o problema? É falar de Jesus Cristo, por que você não pode? Alguém vai te impedir? Alguém vai fechar a tua boca? Vejamos que, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo. Esquece o teu passado, irmão, irmã. De agora para frente, viva o presente, viva Jesus Cristo, viva o eterno. Creia nele, capriche nas suas obras. Porque o Senhor, ele não é igual ao homem. Quantas vezes eu sou testemunha, eu já julguei pessoas com juízos que não deveriam ser feitos, confesso. Mas hoje, graças a Deus, irmãos, Deus me iluminou a minha mente. Por isso, eu precisei ser medido, com a medida que eu medi, para mim aprender. Então isso não traz, nada que está escrito na palavra de Deus traz para nós prejuízo quando nós colocamos ela e observamos ela de uma forma benéfica para nós. Uma repreensão de Deus, ela não traz prejuízo. Uma crítica construtiva não nos traz prejuízo. Esses dias, uma pessoa, um determinado irmão, falou alguma coisa comigo. Eu confesso, o irmão ficou surpreso porque eu não fiquei bravo. E eu não fiquei. Pode ser que eu ainda não estou liberto totalmente daquilo que o irmão falou, mas eu estou tentando me libertar. Os irmãos estão entendendo? E não vou criticar o irmão que falou, de forma alguma. Se ele falou e foi realmente sincero, como ele falou, que eu percebi, jamais eu vou condenar o irmão porque está tentando me ajudar. Se eu
estou errando em alguma coisa e alguém tenta me ajudar, louvado seja Deus. A irmã entendeu, irmã? Então guarde isso no teu coração, você que perguntou, seja fiel, que um dia nós nos encontramos na Jerusalém Celestial. Um ósculo santo para todos vocês. Eu creio que deu para entender. Se alguma coisa os irmãos não entenderam, a minha forma de explicar é simples, eu não sou nenhum teólogo, talvez para você esse vídeo nem vale nada, né? Mas talvez para essa irmã que me perguntou, vale alguma coisa. E eu dou um conselho para ela: irmã, fique firme, Deus é contigo e vamos lutar juntos, porque eu tenho certeza que a irmã quer entrar no céu e eu também, tá bom? Não só a irmã, mas todos os inscritos deste canal, porque eu amo a todos. Embora possa alguém pensar que eu não ame, mas a demonstração de amor, irmãos, você olha aqui no meu rosto e vê se eu estou mentindo. Deus abençoe, que a paz e a graça de nosso Deus eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, reine sobre nós para sempre. Amém e amém.